Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 21 de setembro de 2024, estamos encerrando a 24ª semana do Tempo Comum. E hoje celebramos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz, quero misericórdia e não sacrifício. Lembremos, amados irmãos, que ser misericordioso, né, é fazer o bem, amados irmãos, sem olhar a quem. Ou seja, mesmo que a pessoa me faça o mal, eu devo fazer o bem a ela. Por quê? Porque eu não posso jamais, amados irmãos, me vingar, não posso jamais fazer o mal a quem me faz o mal. Eu tenho que ser como São Francisco diz, onde houver ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Enfim, eu jamais vou usar de nenhuma desculpa para fazer o mal. E assim, amados irmãos, compreendamos. O sacrifício do Antigo Testamento era um pedido de perdão a Deus e ao próximo. Vejam que coisa interessante. Não, era um pedido de perdão a Deus e ao próximo. Por isso, amados irmãos, eram oferecidos, vejam, os sacrifícios eram oferecidos na presença do ofensor. Vejam, a pessoa que havia pecado, ela deveria assistir o sacrifício. Ou seja, amados irmãos, o pecador deveria acompanhar todo o ritual do sacrifício expiatório, onde o sangue, amados irmãos, do sacrifício era derramado, vejam, o sangue do sacrifício era derramado e poupado o sangue do pecador. A vítima, amados irmãos, era sacrificada e poupada a vida do ofensor. Pois, amados irmãos e irmãs, né, era o pecador que merecia a morte, porque vejam o que diz a Escritura, todo pecado leva à morte. E, amados irmãos, né, por ter pecado, amados irmãos, aquele pecado, lembra, que ofendia a Deus e ofendia também ao próximo. Mas, amados irmãos e irmãs, infelizmente, amados irmãos, é, as pessoas achavam que deveriam só se reconciliar com Deus. Por isso, ofereciam o sacrifício, mas não se reconciliavam com o seu próximo. E assim, amados irmãos, recordemos, quem merecia a morte era o pecador, por ter pecado contra Deus e contra o próximo. Mas, infelizmente, amados irmãos, por falta de conversão e mudança de vida, vejam, porque eles se reconciliavam com Deus, mas não se convertiam, não mudavam de vida, certamente continuavam pecando contra o próximo, contra os seus irmãos. E assim, amados irmãos, se multiplicavam tanto os pecados como o sacrifício. Podemos ler, amados irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11. Estou farto dos vossos sacrifícios, não quero mais gordura de carneiros, não quero ver mais o sangue dos vossos holocaustos. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos, o que agrada a Deus é colocarmos em prática a sua palavra. Estamos justamente vivenciando o mês da Bíblia. Então devemos valorizar a palavra de Deus. Mas valorizar não é eu ler ou guardar,
colocar lá na minha estante, assim, num lugar de destaque, mas eu colocar em prática aquilo que eu li. Lembrem aquilo que nós dizemos na Santa Missa, ó. Ter fé é conhecer o caminho, amar é percorrer o caminho. E assim, amados irmãos e irmãs, que a nossa fé não seja somente fé de palavras, mas que devemos convertê-la, ou seja, devemos transformar em ações concretas de fidelidade, de justiça e misericórdia. E, amados irmãos e irmãs, que nós não sejamos, às vezes, como lembrem, aquela que eu falo, uma flor de plástico, né, que você coloca no altar. Ela é bonita, mas é linda, claro, é belíssima, mas ela não tem vida. Então, nós precisamos transformar em vida a palavra que nós lemos. Não podemos deixar infrutífera a palavra de Deus que foi semeada no coração de cada um de nós. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.